Olá, grandes julgamentos do STF de hoje apresentam uma decisão sobre o alcance da aplicação da Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. Por maioria de votos, o plenário decidiu que a lei também deve atingir aqueles políticos condenados pela Justiça Eleitoral antes de 2010, o ano de criação da lei. No centro do debate está o prazo de inelegibilidade de candidatos condenados por abuso de poder político e econômico. O resultado das interpretações jurídicas sobre as normas vigentes e as consequências da decisão você acompanha a partir de agora. A Lei Complementar 135 de 2010, mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa, prevê uma série de situações que impedem o registro de candidatura. Entre elas, determina a inelegibilidade por 8 anos de políticos condenados em processos criminais, transitados em julgado ou decisão proferida por um tribunal. Desde que foi criada, ela garante que apenas candidatos ficha limpa concorram a cargos eletivos. Está mais do que certo ter essa lei, para barrar a candidatura de candidatos que, ali dentro do âmbito da moralidade, não estão aptos a serem candidatos ou futuramente serem representantes do povo brasileiro. É fundamental, Na atual situação política que estamos vivendo, é essencial. Porque garante com que o mal político ou desonestos assumam um cargo público. E se a importância da Lei da Ficha Limpa é a unanimidade, a aplicação dela para políticos condenados pela Justiça Eleitoral antes de 2010 está longe de ser consenso. O tema provocou um intenso debate no plenário do Supremo Tribunal Federal e dividiu a corte. O escopo dessa inelegibilidade não é punir. O foco é outro, é a coletividade, buscando se preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular. A questão é muito séria, porque não se coaduna com o Estado democrático de direito. Isso não é sanção. Isso é uma questão de avaliação juspolítica do Constituinte para estabelecer essas inelegibilidades. Uma retroatividade fere a coisa julgada. Uma retroatividade acaba desqualificando a própria força da Justiça Eleitoral. O caso chegou ao Supremo com análise de um recurso extraordinário apresentado por um ex-vereador de Nova Soure, na Bahia. Ele foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos por fatos ocorridos em 2004. Ficou inelegível por 3 anos, com base na Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64, de 1990. Nas eleições de 2008, concorreu e foi eleito para mais um mandato na Câmara de Vereadores do município. Mas no pleito de 2012, o registro de candidatura foi negado porque a Lei da Ficha Limpa aumentou de 3 para 8 anos o prazo de inelegibilidade. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal, Bruno Rangel, explica que no centro do debate no Supremo estavam as duas leis. O ponto central da discussão é o fato de que a legislação anterior, Lei Complementar 64 de 90, Lei das Inelegibilidades, estabelecia que nos casos de condenação por abuso de poder econômico ou abuso de poder político, condenações transitadas em julgado, haveria sanção de 3 anos de inelegibilidade. E aí, quando veio a Lei da Ficha Limpa, em 2010, alterando a Lei Complementar 64 de 90, essa sanção de 3 anos foi ampliada para 8 anos. O Supremo decidiu, por maioria de 6-5, um placar muito apertado, que haveria possibilidade de que esses candidatos, já condenados antes da ficha limpa, terem o prazo aumentado de 3 anos para 8 anos. Cientista político e professor da Universidade de Brasília, Davi Fleischer acredita que o resultado atende às manifestações de diversos setores da sociedade, que pedem mais rigor para as candidaturas políticas e o combate à corrupção. A lei foi criada por iniciativa popular, aprovada pelo Congresso em junho de 2010.
E aparentemente muitos deputados votaram a favor, achando que a lei não ia pegar, mas pegou. E isto é muito interessante, porque muito político escapou da ficha limpa até agora, porque seus delitos foram cometidos antes de 2010, né? Então eu acho que de estender retroativamente antes de 2010 é uma ideia boa. O relator do recurso no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, divulgou um levantamento que aponta que a decisão do STF vai atingir pelo menos 20 prefeitos, além de deputados estaduais e federais. Mas é bom lembrar que a Corte ainda deve voltar a se reunir para fixar a tese ou avaliar uma possível modulação de efeitos da decisão, que na prática significa resolver como vai ficar a situação daqueles candidatos que já foram condenados, mas ainda exercem o mandato. O cientista político avalia que, ainda assim, o julgamento representa um cenário positivo para as eleições do ano que vem. Que vai evitar qualquer ficha suja, porque você pode ter candidato para deputado federal vindo de deputado estadual, de prefeito ou outros cargos, né? E pode ter sido ficha suja já como prefeito, né? Condenado em segunda instância. As pesquisas de opinião mostram que isso é uma grande preocupação da sociedade. Não tenha dúvida de que toda a sociedade e todos nós, como parte da sociedade, fazemos parte do clamor pela moralidade, pelas eleições limpas, pelo rechaço aos abusos de poder econômico, abuso de poder político e outras naturezas de abuso que possam ocorrer ao longo das eleições. Isso é algo que todos nós compartilhamos. Em relação a esse julgamento específico, a divergência não é especificamente em torno da moralidade ou das eleições limpas, mas é em torno da possibilidade de uma norma posterior ao fato retroagir para alcançar uma conduta que foi praticada antes da previsão legal e para punir. Daqui a pouco você vai ver como foi esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, os candidatos condenados por abuso de poder político e econômico terão o prazo de inelegibilidade ampliado de 3 para 8 anos. Os detalhes já já. A extensão para 8 anos do prazo de inelegibilidade para os crimes de abuso de poder político e econômico previstos na Lei da Ficha Limpa também servem para as condenações anteriores a 2010, data da promulgação da lei. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal é o tema da edição de hoje. O julgamento começou em 2015 e foi concluído no início de outubro deste ano. O ex-vereador do município baiano de Nova Soure, autor do recurso julgado no Supremo, argumentou que foi prejudicado e que a sanção prevista na Lei da Ficha Limpa, 8 anos de inelegibilidade, não poderia retroagir. O advogado dele, Eduardo Alckmin, ainda em 2015, lembrou que o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já havia se posicionado com tese favorável ao candidato. Há uma ruptura da segurança jurídica porque, em 2012, muda-se uma jurisprudência que já estava assentada em relação ao tema específico em 2010. Então, é aquela circunstância do caso de Vassouras, né, do prefeito itinerante, relator, o eminente ministro Gilmar Mendes. Já tinha sido estabelecido o entendimento pelo TSE, mas houve a ideia de mudar-se. E foi possível, mas desde que respeitada a segurança jurídica e admitido aquele candidato. Em outubro deste ano, o mesmo advogado defendeu a suspensão do julgamento. Disse que o processo estava prejudicado, porque o objeto do recurso específico já estava superado, uma vez que o político não estava mais no cargo. A maioria dos ministros decidiu pela prejudicialidade do recurso, mas entendeu que isso não impediria a discussão sobre a tese a ser fixada na repercussão geral. O relator do recurso foi o ministro Ricardo Lewandowski. O voto dele foi no sentido de impedir a aplicação da Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, para aquelas sentenças anteriores à criação da norma, em 2010. O voto do ministro foi apresentado em 2015, no início do julgamento, mas em setembro deste ano, o relator insistiu e voltou a compartilhar a preocupação sobre o tema.
Estabelece casos de inelegibilidade para apanhar situações pretéritas, mas esse é um caso todo especial. Ministro Toffoli, com todo respeito à lei, não só pode, como o CRI deve evoluir criando casos de inelegibilidade. Agora, o grande problema de afetar a segurança jurídica, a coisa julgada, é pegar casos que já estavam absolutamente, não só o processo extinto, todos os seus efeitos. Isso acabou em 2007 e retroagir. É a mesma coisa, e levantou bem o ministro Ricardo Lewandowski, que pode retroagir agora. Então, amanhã não são mais 8 anos, amanhã são 12 anos. Ele tem um diploma na parede de que as eleições foram válidas, regulares, reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Exerceu o seu mandato. E depois, ninguém, nem o juiz eleitoral, nem o promotor eleitoral, nem o candidato, nem o TSE, nem o Supremo, nem sabiam que essa lei viria. E essa lei vem e retroage. O relator foi acompanhado por outros 4 integrantes da corte, mas a maioria seguiu a divergência aberta com o voto do ministro Luiz Fux. Ele considerou que o prazo de inelegibilidade não é uma punição para o político condenado, e sim uma condição de moralidade. Para ele, a ficha limpa do candidato é um requisito que deverá ser verificado no momento do registro. Essa multiplicidade de fundamentos que autoriza o legislador complementar a introduzir novas causas limitadoras da cidadania passiva, elas revelam que não é sanção essa inelegibilidade. E não há qualquer novidade no fato de que, se incorrer em qualquer dessas causas, o cidadão terá o seu direito de capacidade eleitoral passiva interditado, ainda que temporariamente. Votaram neste sentido 6 dos 11 ministros do Supremo. Quem desempatou o julgamento foi a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia. Veja agora como a corte se dividiu. A favor da aplicação da lei antes de 2010, na corrente majoritária, ficaram os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Contra a aplicação da ficha limpa retroativa, os ministros Ricardo Lewandowski, relator, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e o decano Celso de Mello. Veja agora como foi a discussão. Na corrente majoritária, o ministro Roberto Barroso advertiu que a aplicação da lei para políticos condenados antes de 2010 concretiza o sentido da lei da ficha limpa e a vontade popular. Eu acho que essa lei precisa ser compreendida no contexto em que foi criada, no contexto em que ela se insere e no tipo de demanda que hoje existe por parte da sociedade brasileira, por integridade, por idealismo, por patriotismo na política. Eu acho, portanto, que esta lei precisa ser interpretada de uma forma consentânea com esta percepção de que é preciso mudar a realidade tal como ela vem sendo exercida no Brasil. É uma lei que quer criar um tempo em que não seja normal nomear dirigentes de empresas estatais para desviarem dinheiros para políticos e seus partidos. A lei procura criar um tempo em que não seja normal fraudar licitações para privilegiar empresas que vão repartir os ganhos com os dirigentes públicos. Um tempo em que não seja normal superfaturar o preço de contratos públicos para distribuir a diferença entre políticos e partidos. Ele ainda lembrou que o próprio Supremo já enfrentou a questão no julgamento em que foi reconhecida a constitucionalidade da lei da ficha limpa em 2012. O Supremo, ao decidir estas ações diretas, afirmou que a causa de inelegibilidade em questão pode ser aplicada a fatos anteriores à sua introdução no ordenamento eleitoral, porque não tem natureza jurídica de sanção, tem natureza de mero requisito negativo de elegibilidade. Seu propósito, esta foi a decisão, é assegurar o bom funcionamento do pleito eleitoral
e a produção de resultados sadios para a democracia. Na mesma linha, votaram os ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, também favoráveis à aplicação da lei da ficha limpa antes de 2010. A norma jurídica não tem como destinatário primeiro o indivíduo. O foco é outro. O foco é a coletividade, buscando-se preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, assegurar o processo de concretização do Estado Democrático de Direito, observados os princípios que estão consagrados no parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Carta Fundamental. Enquanto condição negativa de elegibilidade, de caráter objetivo e geral, a subsunção do fato à norma somente se opera a partir do momento em que o candidato pleiteia o seu registro. Logo, não há falar em incorporação das anteriores regras a este patrimônio jurídico que deverá, candidato esse que deverá, em pretendendo disputar eleições futuras, aderir ao estatuto eleitoral vigente à época, a teor do artigo 16 da nossa Carta Política. Nós não podemos chegar numa eleição e ter dois regimes diferentes em relação a um mesmo desvalor. Então, houve aí a condenação de um governador, de um prefeito, de um vereador, de um parlamentar, em uma determinada ação, e esse desvalor vai ser contado de 3 anos para uns e de 8 para outros, para uma eleição que está acontecendo anos depois. Na corrente vencida, contra a aplicação da lei da ficha limpa antes de 2010, veja agora os votos dos ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. O que impressiona neste caso é a tentativa de relativizar, dizendo, não, é um direito de regime. Regime do quê? De direitos fundamentais. Pode-se fazer, em relação a qualquer direito fundamental, uma restrição com efeito retroativo? A resposta é, obviamente, não. Mas, neste caso, está se fazendo. A outra questão, o núcleo essencial de um direito, ele pode ser restringido? A resposta tem que ser não. E, embora não esteja escrita no nosso texto, é claro que a Constituição, no 60, parágrafo 4, o diz, os direitos fundamentais não estão à disposição. E nós entendemos que os direitos políticos são direitos fundamentais. Agora, nós vamos transformar isso em valor constitucional para dizer que nós devemos flexibilizar a Constituição, porque isso foi uma iniciativa da sociedade? Desculpe-me, não dá. Acompanho o relator, peço vendas a Vossa Excelência. A questão é muito séria, presidente, porque não se coaduna com o Estado democrático de direito, com uma democracia, gerando uma insegurança maior. A pretexto de dizer-se que não houve sanção quando a própria lei versa que a natureza jurídica da inelegibilidade é a sanção, mas sim simples apreciação de uma condição de elegibilidade, não ter sido condenado por abuso do poder econômico ou político, se aplicou aqueles atos e fatos pretéritos, desconhecendo-se o julgamento verificado no âmbito da Justiça Eleitoral, se aplicou a cláusula alusiva ao tempo de inelegibilidade da lei nova. Eu tenho para mim que se mostra inteiramente acolhível a pretensão recursal deduzida nesta causa, considerados para tanto os fundamentos concernentes à ofensa à cláusula de incolumidade do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em sentido material, cuja transgressão, no caso, resultou, segundo penso, na linha do magnífico voto proferido pelo eminente ministro Lewandowski, resultou de interpretação judicial proferida pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente lesiva ao postulado da irretroatividade das leis. Quando o julgamento estava empatado em 5-5, o desempate coube à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ao votar de acordo com a divergência, ela ressaltou que concorda com a orientação que vem sendo adotada pela Justiça Eleitoral de barrar os candidatos condenados, mesmo antes de 2010.
Esta matéria foi exaustivamente examinada no Tribunal Superior Eleitoral e todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento nas eleições de 2012, que foi repetido em 2014, e, portanto, sequer haveria um entendimento, porque prevaleceu este entendimento, a meu ver, de maneira correta. O número é muito significativo de julgados nesse mesmíssimo sentido sobre exatamente esta matéria e nas mesmas condições. Por essa razão, peço vênia aos entendimentos em contrário, mas, na minha compreensão, tem-se por aplicável a norma do artigo 1º, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 135 e, portanto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux. Daqui a pouco você acompanha a repercussão do julgamento e um histórico sobre a criação da Lei da Ficha Limpa. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje uma decisão do Supremo sobre a aplicação da Lei da Ficha Limpa para casos anteriores a 2010, data em que a lei foi criada. 7 anos depois, relembre agora como foi a mobilização para a criação da lei, que contou com a assinatura de mais de 1,5 milhão de brasileiros. A Constituição Federal de 1988 determina que a sociedade pode apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, desde que a proposta seja assinada por um número mínimo de cidadãos, distribuídos por pelo menos 5 estados brasileiros. O artigo 61 estabelece que as assinaturas devem respeitar, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, o que na prática significa mais de 1 milhão de eleitores. Um desafio alcançado 4 vezes aqui no Brasil. Desde 1988, o Congresso aprovou 4 projetos de iniciativa popular, entre eles o que criou a Lei da Ficha Limpa. A campanha Ficha Limpa já conta com mais de 1.100.000 assinaturas. Isso aqui significa que nós queremos mudança, sim, na condução do perfil dos nossos representantes políticos. A Lei Complementar 135, sancionada no dia 4 de junho de 2010, se tornou lei graças às assinaturas de mais de 1,5 milhão de pessoas. Na época, representantes da sociedade civil, liderados pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, se uniram para pedir moralidade nas eleições, repúdio às práticas de abuso de poder econômico e político, mais rigor no combate à corrupção. 7 anos depois da criação da lei, a Ficha Limpa vai atingir também aquelas condenações anteriores da Justiça Eleitoral, antes de 2010. Isso significa que aquele candidato que foi condenado por abuso de poder político e econômico e se enquadra nessa situação, estará fora das eleições do ano que vem. O Supremo entendeu que a condição de elegibilidade é um requisito que o candidato deve preencher no momento do registro de candidatura e que, portanto, uma eventual inelegibilidade, da qual ele tenha sido condenado anteriormente, não é uma pena. Se ele não preencher os requisitos no momento do registro de candidatura, ele estaria fora da eleição. Então, entende o Supremo que há um estatuto de regime jurídico e que o regime jurídico deve ser analisado no momento do registro de candidatura. O cientista político avalia que, com a nova orientação do Judiciário sobre o alcance da Lei da Ficha Limpa, aliada à conscientização da população, o cenário eleitoral para 2018 pode apresentar uma nova tendência na política. Tem muito eleitor cansado, alienado, que diz, ninguém merece meu voto, não vou votar em ninguém, né? Porém, em 2018 pode aparecer mais outsiders, candidatos que não são políticos, como João Dória no ano passado. Eu não sou político, nunca ocupei cargo nenhum, eu sou empresário, eu sou administrador, gerente. Então eu vou administrar São Paulo como administro minha empresa. E o rapaz ganhou no primeiro turno, né? Então pode aparecer mais outsiders que não são políticos
empresários ou esportistas ou até professores de outras categorias que não são políticos. Então isso vai ser um fenômeno importante nas eleições em 2018. O Brasil tem que rever seus conceitos, né? Escolher melhor a pessoa que você vai votar. Se todo mundo parasse e não votasse, eu queria ver se não mudasse uma reforma política melhor. A gente tem que começar a pensar da agora em quem a gente vai votar. E assim nós terminamos mais esta edição. Para rever este ou outros programas é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.